Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Será que o apóstolo Paulo, está a dizer que um crente não deve ter nenhum tipo de dívidas? A ninguém devais coisa alguma? Será que um crente não pode ter créditos financeiros, bancários? Provavelmente não é isso que ele está a dizer, pois tanto no Velho como no Novo Testamento vemos alusões a empréstimos e respectivos pagamentos. O próprio verso anterior, verso 7, diz: portanto, dai a cada um o que deveis. Dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, quem temor, temor, a quem honra, honra. O próprio apóstolo Paulo dá a entender que o crente pode dever, deve, é pagar o que deve. Por que é que Paulo diz que é permitido dever o amor? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Porque, por mais que paguemos o amor, devemos sempre o amor. É uma dívida que pagamos todos os dias e sempre devemos. Não é possível pagar o amor e depois ficarmos sem a dívida do amor, como fazemos com as outras dívidas que devemos pagar. O que significa então dever o amor? O apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, ele diz que é um devedor a gregos e bárbaros, pessoas que ele nem sequer conhecia. No entanto, Paulo dizia que estava em dívida para com eles. Lemos isso nos versos 14 e 15 do capítulo 1. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo diz claramente que era um devedor. Como é que Paulo ia pagar essa dívida? Ele diz que a forma como ia pagar essa dívida era pregando o Evangelho. E assim, quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo ia pagar a dívida pregando, anunciando o Evangelho. Mas também podemos perguntar, mas como é que Paulo ficou devedor desta dívida? Como é que ele ficou com esta dívida? Paulo recebeu algo não dos gregos, nem dos bárbaros, mas ele recebeu de Cristo, nomeadamente a graça. Ele diz no versículo 5 do capítulo 1, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu nome. A dívida que Paulo tinha em relação aos gregos e bárbaros, aos sábios e ignorantes, não era porque eles lhe tivessem dado algo que ele agora tinha que pagar. Não. A dívida que ele tinha é porque Cristo lhe tinha dado tudo. A nossa dívida é porque Cristo fez tudo por nós, quando nós merecíamos muito menos do que os outros merecem o nosso amor. Ele nos deu de graça todas as coisas. Cristo deu-nos de graça a sua vida. Removeu os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa condenação. Ele garante-nos vida eterna, alegria para sempre, e fez tudo isto enquanto nós éramos ainda seus inimigos. Por isso, ficamos em dívida, como o apóstolo Paulo, para com todos os homens. Mas nunca ficamos em dívida para com ele. Nunca ficamos em dívida para com Deus. Não podemos, nem sequer devemos ter a ousadia de tentar pagar a Deus, retribuir a Deus o que Ele nos deu em Jesus Cristo. Porquê? Porque a dívida é infinita. Nunca vamos ter como a pagar. Porque cada coisa que fazemos, cada passo que damos em obediência, entrega, louvor, adoração, amando os outros, testemunhando, é um passo que nos coloca mais em dívida. Faz aumentar a nossa dívida. Porque é Deus que nos capacita para cada um desses passos de obediência, de entrega, de louvor, etc. Estamos agora e por toda a eternidade a ficar cada vez mais em dívida para com Deus. Mas não é mau estar em dívida para com o Deus glorioso, o Senhor de todas as coisas, porque Ele nos criou assim, para que nós recebêssemos, fôssemos beneficiários e Ele fosse o benfeitor, o dador, e assim recebesse toda a glória. Que nunca possamos querer inverter os papéis, que infelizmente a falsa religião faz. Quer dizer que vamos trabalhar para Deus para pagar. Mas sempre que quisermos pagar a Deus, estamos a tornar a graça num negócio. E assim anulamos, destruímos a graça. Pois a graça deixa de ser graça
Se de alguma forma apagarmos, cancelamos a graça e a cruz de Cristo. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei.